Esse mesmo aspecto de sincretismo das bases religiosas orientais acontece em Ossa Busson. Vou ler um dos seus haikais. Lua de outono, nos cantos escuros, a voz dos insetos. Lua de outono, nos cantos escuros, a voz dos insetos. Bem, podemos ver aqui que há uma valorização pela escuta das vozes da natureza, propriamente vinda, da perspectiva shintoísta. Por outro lado, também existe aí uma sobreposição do taoísmo. Observe que existem duas imagens aí complementares sendo usadas nesse haikai. Imagens de decadência, como o outono ou a escuridão, estão ao lado de cenas de vivacidade, colocadas pela voz dos insetos. Então, em meio ao outono, a estação da decadência, onde tudo começa a morrer, ou a escuridão, a ausência de luz, existe ainda a cantoria dos insetos, existe ainda a demonstração da vida. A manifestação da vida, ela ocorre ao calar do dia e no início da morte, marcada pelo Kigo. O Kigo é uma marca dentro do haikai que fala sobre a estação do ano, Primavera, verão, outono e inverno. Nesse caso, o Kigo é a lua de outono. O equilíbrio dos opostos entre a vida, voz dos insetos, que é a matéria yang do taoísmo, e a morte, escuro, outono, que é a matéria yin do taoísmo, precipita a lição taoísta por meio de uma perspectiva shintoísta. Trarei um outro poema, um outro haikai, também muito interessante, de Ossa Busson. Prestem atenção. A sensação de tocar com os dedos o que não tem realidade. Uma pequena borboleta. Aqui, de imediato, existe uma referência a uma das fábulas contadas pelo sábio Xuan-Tse, considerado um dos grandes sábios taoístas chineses. Ele afirmava que em sonho ele sonhava ser uma borboleta e quando acordou ele não sabia se a borboleta havia sonhado em ser um homem e estava agora dormindo, portanto, ou se o homem tinha sonhado ser uma borboleta. Entre o sentido dessa presença material, vinda do tato, a sensação de tocar com os dedos, o que não tem realidade, e esse conhecimento sobre a existência ilusória, que é ampliada pela mente, o que não tem realidade, Busson sinaliza como o taoísmo de Xuan-Tse fornece desenvolvimentos que acabam por coexistir no budismo, quanto à compreensão do mundo e do ego como estágios que precisam ser superados por exercícios mentais. Veja que a fábula de Xuan-Tse
taoísta, ela acaba revelando uma das verdades do budismo, de que o mundo é uma ilusão e que, portanto, o ego também, fruto também dessas relações com o mundo, refletem partes dessa ilusão. Voltemos ao questionamento da crítica que Barthes faz sobre o Haikai. Uma das outras declarações que Barthes faz é exatamente de que a arte do Haikai aponta para uma individuação livre de intenção de generalidade. Também discordo dessa posição do Roland Barthes. Em verdade, a generalidade admitida no shintoísmo, no taoísmo ou no zen budismo, ela não pode ser entendida como princípio de igualdade entre seres em termos de uma unidade que legitime a estabilidade de valores. Em verdade, essa generalidade dessas três bases religiosas, ela admite contradições e ela manifesta-se para justificar uma dinâmica que abarca os seres e as coisas em suas particularidades ou diferenças, produzindo uma lei filosófica e uma verdade geral. Então, existe sim uma generalidade, mas essa generalidade ela respeita a particularidade dos seres e a mutação deles. Algumas dessas generalidades, algumas dessas leis gerais contidas nessas bases religiosas que são revividas nos clássicos dos haikais, das tradições nipônicas, podem ser ilustradas como, por exemplo, a interpretação e a multiplicidade das dimensões dos kamis, as auras das coisas, da natureza e dos seres, dentro da atmosfera shintoísta, a coexistência pacífica dos opostos no taoísmo, o yin e o yang, um estando no outro, um complementando o outro. E outra lei que estaria também concernente por demais nos haikais é o esvaziamento da realidade dentro da perspectiva zen budista, né? Já que o mundo e o ego são ilusões, é necessário, através de exercícios mentais, ultrapassar essas ilusões para chegar ao nada que revela a essência de tudo, a verdade sobre tudo. Bem, dentro das suas evoluções na crítica, né, sobre o Haikai, Barthes vai defender que a formação do gênero Haikai ela está associada a um movimento de egotismo, a um movimento de vaidade do ego, a um movimento de individualidade que sobrepuja sobre os outros. E explica como isso acontece. Por exemplo, ele vai dizer que o Haikai primeiro veio de uma cena anterior, de uma composição que anteriormente era chamada de Renka, onde você tinha uma cena de improviso e de interlocução. Ou seja, o tema do Renka era sugerido pela primeira parte e haveria uma sequência de falas poéticas como respostas a essa fala inicial, como se fosse um desafio em que uma fala poética poderia superar a outra.
algo que era muito praticado dentro das cortes, né, no Japão. Uma diversão, um entretenimento da aristocracia feudal japonesa. Agora, dentro da perspectiva de Barthes, o que é que o Haikai fez? O Haikai interrompeu o diálogo do Renka e elevou-se o tema, a apresentação inicial, como se fosse um solilóquio breve, como se fosse uma conversa interna rápida, que protege o ego. Aqui o ego não é mais desafiado por um outro. Esse ego preserva a sua vaidade, preserva o seu narciso. Essa seria a percepção do início da origem do Haikai por Barthes. Entretanto, os estudos de Gutila, se nós prestarmos atenção no caminho histórico que o Haikai traçou, levam a refutar essa versão de Barthes. Primeira coisa, anterior à composição do Renka, que antecedeu o Haikai, havia a composição chamada Tanka. A primeira parte do Tanka era chamada Kami-no-ku. A segunda parte do Tanka era chamada de Shimono-ku. Em sua origem, o Tanka não apresenta ocorrência de participação de interlocutores. Não há desafio de falas em sua origem. Só na era Heian, de 694 a 1185, foi que o Tanka passou a ser realizado por duas pessoas. Ele acabou se consolidando como prática de entretenimento da aristocracia feudal na era Kamakura, em 1186 e 1339, quando o Tanka passou a receber outras interlocuções e uma maior congregação coletiva, com uma sequência extensiva de versos-respostas. E daí o Tanka acabou virando o Renka. Por ocorrer o destaque da primeira parte do Renka, essa proposição ela se tornou uma proposição de excelência para os inícios de jogos de fala poética. Esse destaque da primeira parte do Renka chamou-se Haikai. Então, aquela sequência de falas que aconteciam, né, tiveram agora modelos temáticos iniciais chamados Haikais. Na era Edo, de 1603 a 1867, a forma Haikai ela atinge sua fase de destaque, como exercício de autoconhecimento e espiritualidade, com o nome mais conhecido da prática chamado Matsuo Basho. Na era Meiji, de 1867 a 1902, acabaram-se, para proteger a cultura japonesa, né, da ocidentalização, estabeleceram-se regras que acabaram por configurar o Haikai como uma forma literária autônoma e com um conceito mais rígido e fechado, a partir de Masaoka Shiki. Bem, se buscarmos os estudos de Franquette e de Elsa Doi, nós vamos perceber que tanto o Basho quanto o Buson
quanto Issa, eles eram considerados pensadores do Renka e não propriamente do Haikai, tal como ficou definido a partir de Shiki. Foi apenas com Shiki que o Haikai ele ganha essa autonomia literária. Até então, o Haikai era visto como uma possibilidade inicial de se estabelecer, de se instaurar uma conversa, uma fala, um diálogo poético. Com a tríade Basho, Busson e Issa, a expectativa de possíveis interlocuções acaba por estimular diálogos com a sociedade. Eles ainda compreendem o Haikai como uma parte do Renka. Por isso, se preserva aqui ainda um espírito de colaboração por meio de falas poéticas. Preserva-se aqui ainda uma incitação à fala alheia, à fala do outro. Com Masao Kuchiki, ele incentiva, o Haikai é incentivado a se tornar uma arte solitária, com autoria individual. Portanto, nesse momento, acaba por entrar em decadência a preocupação com as necessidades das escutas sociais, ao tempo em que se eleva o interesse pelas convenções que caracterizam o gênero Haikai. Se Barthes estiver falando do Haikai a partir de Shiki, é óbvio que ele está apontando para a autoria individual. No entanto, se nós considerarmos os clássicos tradicionais japoneses, o Haikai ainda continua a incitar a imaginação e a fala poética do outro, mesmo porque o Haikai aqui é entendido como a parte do Renka, a parte que incita a fala do outro. E isso é que é mais interessante, porque reconhecidamente a fase de Basho é a fase mais forte do Haikai, ou da tradição nipônica do Haikai. E chega-se a uma discussão aqui. Se ao tentar proteger os valores do Haikai, será que Shiki, o Masao Kuchiki, ele não acabou por produzir um efeito que foi oposto, né? Ele reforçou a autoria individual, deu autonomia estética ao Haikai, mas ele atenuou uma característica que era mais experimental e mutável de lidar com o sincretismo religioso de base oriental, que era completamente vivido e revivido dentro das práticas haikaístas, mudando e sempre misturando. Aqui a gente chega a uma perspectiva que parece negar, a visão de Roland Barthes. Se o objetivo da tríade Basho, Busson e Issa fosse realmente a de eliminar o risco da interlocução, para que o ego fosse protegido, para que a vaidade individual não fosse atacada, o caminho não seria o de corte da interlocução, mesmo porque isso não aconteceu. A primeira parte do Renka sugeria falas posteriores. O caminho a ser seguido na probabilidade de corte, na probabilidade de proteção do ego, não seria o do corte, seria o de controle das interlocuções. Ou seja, o Haikai, o caminho dele não seria, vamos dizer assim, a da autonomia, seria o do retorno ao Tanka. Momento em que o Kami no Ku e o Shimo no Ku eram realizados por uma única pessoa. Então, a perspectiva que Barthes nos traz
nos leva a crer que o retorno ao Tanka é mais plausível dentro dessa perspectiva. Ou seja, se controla a interlocução. Bem, existem também algumas composições do próprio Matsuo Basho que valem a pena também ser trazidas para que nós possamos referendar ainda mais essa visão sobre o sincretismo religioso de base oriental. Quando Matsuo Basho ele introduziu o conceito de Makoto no Haikai, ele passou a experimentar as diversas formas de entendimento do mundo a partir das interpretações das religiões como o Zen budismo e o taoísmo. Além do Zen budismo, você tem o taoísmo, você vai ter também o confucionismo, você vai ter no próprio Basho o shintoísmo. Mas, se a gente for perceber, o Makoto, essa energia de elevação de caráter e de correção espiritual, ela já vem de uma influência confucionista. O Makoto é dividido em 3 elementos. Uma chamada Sei, que é de pureza. Uma chamada Mei, que é de brilho. E a outra chamada Shuku, que nos traz a elevação de caráter e a correção espiritual. Sei e Mei, associados a Shoku, estabelece a visão do Makoto. É importante também percebermos como é que, por onde é que o Haikai é pensado, né, como força espiritual, força a reinterpretar as crenças, né, nipônicas naquele momento. Vamos contextualizar. Se o Renka ele tinha a possibilidade de entretenimento, de falas sequenciadas entre a aristocracia feudal, quando é que ele começou a se tornar uma interpretação sobre as religiões no território japonês? Bem, vamos dizer que houve realmente um declínio do poder da corte e a consequente perda de prestígio da poesia no século XV em território japonês. A partir disso, há um fortalecimento da ligação entre a reflexão do Haikai e o pensamento budista a respeito do desprendimento do ego, das posses e do mundo. A introdução do conceito de Makoto no Haikai bashoniano, ele vem também dentro desse contexto. Já que o entretenimento da corte começa a ruir, é necessário praticar a fala poética para compreender as relações com a divindade, com a interioridade, com o mundo, com a natureza. Algo que vai além da aristocracia e do mero jogo de entretenimento de falas poéticas. Os próprios estudiosos, né, o Franchetti e a Doi, eles afirmam que a compreensão da base sincrético-religiosa do Haikai é imprescindível para que não sejam projetados pressupostos metafísicos ocidentais. E se a gente for observar, a falha da crítica de Barthes é exatamente essa. É uma tentativa de redução
da experiência haikai por uma análise contaminada pelo prisma ocidental. Os estudos literários enxergam a experiência haicaísta dentro ainda das suas ferramentas limitadas ocidentais. Vou ler alguns haikais de Matsuo Bashō. Por toda a noite no templo, com um límpido olhar, contemplei a lua. É interessante perceber, né, que o Satori, dentro do Zen budismo, é o despertar repentino da visão iluminada. É algo que acontece de repente, num dado instante, num dado momento. Existe até realmente uma simbologia que traduz um pouco do Satori, que é exatamente a lua cheia, livre de todas as nuvens, livre de todas as ilusões. Que é exatamente o que o Matsuo Bashō fala aqui. Por toda a noite no templo, com límpido olhar, contemplei a lua. Olha esse outro haikai, essa outra composição do Matsuo Bashō. Folhas tremulam no campo queimado, à espera da lua. A revelação budista da lua, livre de todas as ilusões, de todas as nuvens, ela ocorre preenchida de sintonia com o animismo shintoísta. Veja que as folhas preparam o ambiente. O campo queimado está à espera da lua. Então toda a energia natural, que é um fluxo taoísta, percebe um encaminhamento das auras, das coisas da natureza, perspectiva shintoísta, para a preparação da revelação de um mundo sem ilusões. Ensinamento budista. Veja que mais uma vez estamos dentro da perspectiva sincrética. Bem, mais um haikai, né, de Matsuo Bashō. Ponte suspensa, trepadeira e vida se entrelaçam. Quando Bashō, né, ele fez esse haikai, ele ainda estava em processo de iniciação zen budista, em 1688. Mas ele não esquece, né, a lição taoísta de reconhecer a integração, ou então a não distinção, entre o objeto e o sujeito, entre a trepadeira e a vida, em meio ao caminho e a dinâmica que a própria natureza engrandece por meio do seu fluxo. A ponte suspensa. A trepadeira e a vida se entrelaçam e formam uma ponte suspensa. E formam um fluxo que eles unidos dão continuidade. Na condição de mestre errante, né, o motivo do caminho como uma necessidade de entender e de se integrar uma harmonia presente na natureza é algo extremamente recorrente em Bashō. E nós já vimos que essa é uma perspectiva do próprio taoísmo. O taoísmo permite que as pessoas mudem porque elas assumem um fluxo da natureza sempre em estágio de mutação.
É preciso também entender que os estágios de solidão que às vezes acontecem nos, nos haikais, eles não nascem da individualização, da individualidade, da vaidade extrema. Em Basho, por exemplo, a atividade de meditação solitária, ela reserva um ensinamento sobre a iluminação, que deverá ser repassado ou testemunhado na sociedade. Essa revelação é repassada pela fala poética do haikai. Ao contrário do que seria uma individuação narcísica defendida por Barthes. O haikai, ele tem a obrigação de fazer a troca social, de sintetizar a experiência poética e religiosa de um povo. É por isso que Basho ele acaba por se justificar mais como um mestre errante do que como um eremita. O haikai é uma forma dele registrar suas andanças e experiências de revelação ou trocas sociais. A gente pode até citar alguns dos exemplos em que isso acontece com bastante maestria. Em 1672, por exemplo, o Basho ele vai compilar uma antologia de haikais para estudá-los na cidade de Edo. Então, ele vai querer compreender essa composição e a visão que os outros haikaístas têm no seu processo criativo. Em 1687, ele vai fazer uma outra compilação. Ele vai recolher os haikais de poetas que estão em regiões remotas. E, ao mesmo tempo, ele vai expor sua filosofia de vida e composição poética na cidade de Kashima, por exemplo, na região de Kashima. Então, no primeiro momento, ele recolhe haikais escritos em livros, né? Principalmente na capital Edo, né? Quer dizer, na região mais próspera. Em 1687, ele faz um caminho inverso. Ele vai buscar haikais em regiões remotas. Então, ele tem a percepção de que o haikai ele é uma oportunidade de troca de experiências sociais. Em 1689, o próprio Basho ele vai dividir um local de descanso em suas paradas com cortesãs e compõe um haikai para marcar esse evento em Niigata. Sob o mesmo teto, com a lua e os trevos, as cortesãs e eu. Observe que o haikai aqui ele fala sobre experiências de vida. Experiências de trocas, de conversas, de paragens, de memórias, de interpretações sobre um povo, sobre uma região, sobre a natureza que existe nas andanças pelo Japão. O haikai ele não é fruto de uma individuação narcísica. Ele serve para a troca social e prioriza a escuta das vozes dos seres e das coisas da natureza.